A graça e a paz do Senhor, meus irmãos, estamos voltando às nossas devocionais e esta semana estaremos, na verdade, estudando a lição 9, que tem como título Como Vencer as Oposições à Obra de Deus. Oposição é algo que vem na contramão, é um contraponto naquilo que nós estamos estabelecendo em fazer, aleluia, pela obra de Deus. Nossos devocionais dessa semana vão nos mostrar alguns caminhos, algumas atitudes de como vencer as oposições à obra de Deus. E o tema da nossa devocional de hoje é a oração, uma arma contra a oposição. E temos como texto Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 11, onde Jesus ele incita, ele estimula, ele encoraja a oração. E o texto nos diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Querido, esse texto faz parte do Sermão do Monte, em que Mateus ele destaca pelo menos 5 grandes discursos, discursos proferidos por Jesus Cristo. E o Sermão do Monte abrange 3 capítulos ininterruptos, irmãos, onde Cristo aborda em torno de 24 temas. E que capítulos são esses sequenciados? Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Este sermão ele foi pregado à beira do mar da Galileia, queridos, aos pés do Monte das Beatitudes. E o que é Beatitudes? Bem-aventuranças. E também conhecido como como eu falei, o Monte das Bem-aventuranças. Este lugar, ele foi escolhido por Cristo para transmitir os seus ensinamentos. Há um teólogo chamado John Stott, ele diz que a essência do sermão da montanha foi o apelo de Cristo aos seus seguidores para serem diferentes de todas as demais pessoas. E está confirmado em Mateus capítulo 6, versículo 8, quando o texto diz: não sejam iguais a eles. E diante de tantos temas, queridos, nos encontramos num que deve ser o nosso balizador para vencermos as dificuldades da vida, E inclusive as oposições, que é a oração. As nossas orações não devem ser iguais aos dos hipócritas. Jesus ensina isso nesse sermão. Porque os hipócritas, eles falam palavras sem ter o sentimento aguçado, apresentado diante de Deus. E quais são as nossas armas, irmãos? Contra tudo que se levantar contra nós. Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 18, nos fala de um revestimento, uma armadura, as quais nós temos e precisamos saber usá-las com eficiência e eficácia. A nossa luta não é contra o nosso irmão em carne, ela é espiritual. E lutar
na dimensão espiritual não é fácil, irmãos. É preciso observar muito, mas muito além do poder da nossa visão. Há uma luta nas regiões celestiais onde há principados e potestades. No versículo 18 de Efésios, capítulo 6, o texto nos diz: orando em todo tempo com oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aí eu quero voltar a falar de Cristo lá no monte, porque no versículo 7 e 8 ele nos dá 3 direções. E eu vou ler esses 2 versículos, que diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. 3 direções. A primeira é peçam. Temos como discípulos, queridos, que entender que temos que ir a Deus com humildade e consciência da nossa necessidade. A segunda direção, queridos, aleluia, é buscar. Essa atitude, queridos, liga a oração à ação responsável de procurar a vontade de Deus. E a terceira direção, bater. Bater a porta, batam, sugere perseverança, confiante de que o Pai, Ele vai prover tudo o que é melhor para nós diante de toda a oposição. Aleluia. Queridos, o versículo 11 de Mateus 7, ele fala de um Pai, o nosso Pai. Ele conhece as nossas necessidades. Esse Pai que é meu e que é teu, ele tem um plano para nós que somos seus filhos. Mas também ele dá com prazer, como todo Pai verdadeiro. E também ele assegura-nos de que nós estamos firmes e seguros em suas mãos. E também ele se compadece de nós diante das dificuldades. Aleluia, aleluia. E portanto, queridos, vamos amá-lo. Vamos mostrar que confiamos nele e vamos contar tudo a ele, de tudo aquilo que nós estamos vivendo, as oposições, aleluia, os ataques, as mentiras proferidas contra a nossa vida, contra o nosso ministério, contra a obra que voluntariamente nós nos colocamos à disposição de Deus para agir e colocar a nossa vontade em prol, aleluia, dessa obra maravilhosa. Queridos, Neemias, ele sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém. Para onde você foi enviado? Onde é o seu local, esse lugar de atuação? Onde você está agindo em prol da obra de Deus e que você está encontrando dificuldades? Volto a dizer, Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Esta certeza, acompanhada do compromisso com a oração, foram o ápice, foram importantes para que o servo do Senhor, Neemias, alcançasse o êxito na sua missão. Ei, servo, serva do Senhor, a sua missão ela ainda não foi concluída. Quero dizer a você que o que importa, Eclesiastes capítulo 7, ele vai nos dizer que não, o mais importante não é o fim das coisas. Aleluia. Na verdade,
não é o começo das coisas. Aleluia. É o fim delas. Então, se você está no meio aí de situações de dificuldades, de oposição, aquieta teu coração, porque lá na frente, esse Deus que através de seu Filho Jesus trouxe um ensinamento lá no Sermão do Monte. E esse ensinamento serviu para o crescimento dos discípulos. Ele hoje também pode ser usado como ferramenta de luta contra todas as oposições que nos afligem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, faça nos fortalecer neste tempo de dificuldades, mas sabendo que lá no final Ele nos dará a vitória. Então permaneçamos orando, permaneçamos vigiando conforme o pardal que se encontra lá no telhado do Salmo 102:7. Sou como um pardal solitário no telhado, vigilante, observando as dificuldades que vêm pela frente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.